Rebouças sobre o direito dos idosos. Você que está em casa acompanha esse nosso bate-papo. Só que antes, eu queria só saber, doutor Carlos, muito bom dia, a sua opinião sobre isso aqui. Nós acabamos de mostrar uma matéria no nosso bloco anterior, vergonhosamente, sobre essa questão de vendas de liminares, inclusive a manchete do Jornal Estado de hoje, mais uma vez, queria mostrar para você, ó, traficantes pediram transferências para o Ceará porque eles sabiam que existiam, né, essa venda de liminares, quando certo, né, desembargador ou algum responsável estava de plantão para que realmente o soltassem ou emitisse algum tipo de liminar aí, tá? E aí ontem o presidente da Ordem dos Advogados, a Seção Ceará, o Valdecaro Monteiro, né, explicou, aí deu uma entrevista a nós jornalistas, porque houve aí, segundo investigações, 30 advogados estão incluídos nisso aqui. Então ontem ele explicou um pouco mais sobre a posição da OAB. O senhor, como advogado, sua opinião sobre esse caso aqui, antes da gente conversar sobre o nosso tema de hoje? Bom, Leonardo, em primeiro lugar, isso é um absurdo, porque a justiça que é paga para dar alguma liberdade, para dar algum parecer, para dar alguma sentença, na verdade é uma grande injustiça. E a sociedade não pode ficar, né, à mercê desse tipo de justiça. É verdade. A questão dos desembargadores, que aí são acusados da suposta venda de liminares, né, em plantões do Poder Judiciário do Estado do Ceará, vai ser apurado aí, né? O STJ está, o ministro Benjamin Hermann é quem está apurando nesse caso aí, onde foi pedido inclusive a condução coercitiva do desembargador até a Polícia Federal. Isso aí vai ser, com certeza, será resolvido pelo Poder Judiciário. A questão que mais me preocupa é a questão da advocacia. O advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado, por imperativo constitucional, ele é aquele profissional da justiça que sem ele não há a correta aplicação da justiça. É o advogado que o cidadão vai recorrer quando o seu direito é violado. E aí a OAB ela tem que tomar uma posição firme, cortar na própria carne, né? Inclusive, no meu ponto de vista, já tardio, porque essas denúncias já vêm aí há mais de ano. Então, inicialmente, se divulgava que eram 4, 5 advogados envolvidos, e quando é ontem, né, o presidente da Ordem divulga que tem 30 advogados envolvidos. Isso foi uma surpresa para todo mundo. E se tem esses 30 advogados envolvidos, e se sabem esse número de advogados, será que já não poderiam ter apurado isso dentro da própria OAB? Para que não manche a advocacia, para que não paire nenhuma dúvida sobre os demais advogados que atuam de forma honesta, porque isso aí é um absurdo, principalmente para aquele advogado que trabalha dentro da lei, que é a grande maioria. Porque quando você tem um advogado criminalista que é procurado pelo seu renome, pela sua competência, pelo seu trabalho, ótimo. Mas quando você tem um advogado que ele é procurado porque ele teria um suposto esquema de compra de liminar e habeas corpus, isso é um absurdo, prejudica toda a classe do advogado. Os demais advogados criminalistas que trabalham de forma correta são prejudicados por uma minoria. E ao final, quando um escândalo desse estoura, porque não tem como não estourar, eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas que imaginam que poderão participar de algo assim e não será descoberto, e quando estoura um escândalo desse, ainda mancha a imagem da advocacia. Então, a advocacia, ela é essencial à administração da justiça, a advocacia deve ser valorizada pela própria sociedade, porque é por meio do advogado que o seu direito, o direito do cidadão, vai ser resguardado e levado ao Poder Judiciário, e a OAB tem que, mesmo agora, ao meu ponto de vista, já tardiamente, mas tem que tomar providências para que haja, não pode haver uma execração pública também, né, com a divulgação de nomes aí aleatórios e de forma irresponsável, porque depois que você acusa alguém, no Brasil, infelizmente, aquela pessoa já é tida como culpado. Então, realmente, o que tem que haver é uma investigação séria, certo? Inicialmente, tem mesmo que ser sigilosa para que não haja essa execração de pessoas inocentes, porque pode algum nome ser apontado e apurar se essa pessoa não tinha envolvimento. Então, o que deve ser feito é essa investigação nos moldes que o Código de Ética e Disciplina da OAB determina. Inclusive, doutor Carlos Rebouças, aqui na reportagem do Jornal Estado, se você pegar os outros jornais aqui em circulação do nosso Estado, tem que nós, como, claro que o senhor tem, né, todo um estudo, sabe tudo isso direitinho, mas nós que não entendemos a fundo essa questão, né, do direito, a gente fica se perguntando, porque olha aqui o que é que vem dizendo. Daqui a pouco a gente conversa sobre o nosso tema, mas esse assunto é interessante. Olha o que é que vem dizendo aqui na manchete. A suspeita é que traficantes do
Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais estavam sendo transferidos aqui para o nosso estado, porque sabiam desse esquema de venda de liminares. E antes do seu comentário, só queria informar aqui também que durante essa coletiva, esse esclarecimento, em que o presidente da OAB Seção Ceará, Dr. Vedaltaro Monteiro, fez para nós jornalistas e para a sociedade também, ele informou e pediu, né, que dentre esses 30 advogados, e tem também 5 magistrados e 10 servidores da Justiça Cearense, que é o seguinte, alertou que uma lista foi divulgada nas redes sociais e que não é verdadeira, segundo o presidente, né? E ele pediu, porque assim, às vezes as pessoas sem noção colocam uma lista lá de advogado, como o senhor acabou de falar, até aqui eu queria que pegasse aqui, ó, nomes, e aí ele pediu que nem todos os nomes lá, e essa lista não é verdadeira, porque como o senhor disse, está em sigilo essa investigação, ó, e aí foi que justamente o presidente da OAB falou ontem que essa lista que circula na internet, que tem alguns nomes aí de advogados, que não é verdadeira, porque isso está sendo investigado, tá certo? Com algum nome de alguns advogados que estão aí vendendo essas liminares. Agora, talvez nós, como sociedade, perguntamos como é que acontece, porque não é um esquema para ser investigado só disso aqui. Porque se eu sei que está acontecendo esse esquema aqui, e se esses traficantes do Rio de Janeiro, São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais pedem para ser transferidos, são transferidos e quando chegam aqui tem essa liminar, como é que eles são transferidos? Há um esquema muito maior, não só aqui no Ceará. O senhor concorda que pode haver um esquema? Porque assim, eu sou traficante, estou numa prisão, geralmente esses traficantes vão para algum local mais seguro, às vezes não é no seu estado, mas aí eu peço transferência, eu sou transferido sem um motivo, sem nada, porque eu sei que o esquema funciona aqui? Leonardo, acontece o seguinte, na verdade, essa questão de esquema, eu também não creio que vão criar um esquema totalmente contra a lei. O que acontece? Por exemplo, vamos dizer que você tem um traficante ou algum outro tipo de condenado que está na penitenciária, por exemplo, no Rio Grande do Norte, ali em Mossoró, que tem uma penitenciária federal. Então imagine que aquela pessoa, realmente o Rio Grande do Norte fica muito longe, né? Mossoró fica longe do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então realmente aquele detento tem direito de ter a sua família próxima de si ou estar próximo da sua família. Digamos que a família dele esteja morando em Fortaleza, né? E aí ele tem o direito de pleitear. Mas mesmo assim, pelo que ele fez, não, ele está preso. Ele está preso. Né? Não importa, ele tem que estar segregado, né? Tem que estar, a punição já é essa, e ali é para haver a reabilitação. Né? E uma das condições é que ele tenha a família também próxima. É um direito do preso, sim, ter uma assistência familiar, visitação e tudo. Então imaginemos que ele tem a família que está em Fortaleza. E aí ele procura um advogado e ele tem o direito de pleitear junto ao Poder Judiciário a sua transferência, né, daquele presídio para o estado do Ceará, onde a sua família está instalada, com filhos estudando, com esposa e trabalhando e tudo. Sim. Agora, o que acontece é que esse pedido vai ser analisado por um magistrado, certo? E dentro dos critérios legais, se ele tem direito, se não tem, se existe vaga, se não existe, e aí vai se dar uma decisão. Agora, o que pode ter acontecido, segundo o que foi informado aí pela imprensa, é de que ele já vinha fazer esse pedido sabendo que alguém ia conceder. Né? É como eu disse, isso tudo é apurado, tem que ser apurado. Né? Se tem alguma lista lançada na internet, isso é irresponsabilidade, certo? Mesmo que algum nome que esteja ali seja o nome que realmente faz esse tipo de coisa, pode ter nome que não é, né? Que esteja sujando só quem tem autoridade para dizer quem é e quem não é, realmente praticou algum delito ou alguma irregularidade, é o devido processo legal ou o devido processo administrativo. Né? Então, através desse procedimento com ampla defesa e contraditório, é que nós podemos, né, a sociedade, realmente chegar às pessoas que cometeram esses crimes. Agora, lembrando que toda vez que a sociedade abre mão do seu direito de ampla defesa e do contraditório, ela está abrindo mão de si mesma. No dia, se você for acusado de algum delito ou de alguma prática, você terá aberto mão desse seu direito de ampla defesa e contraditório. Então, não vamos prejulgar, né? Não vamos, de forma soldada, já apontar nomes. Vamos sim exigir da OAB que haja uma apuração rápida, porque, como eu disse, já há mais de um ano, 2 anos que já havia essas denúncias, então não tem sentido que só agora vá haver apuração disso. Já era para ter sido apurado exatamente para evitar esse tipo de coisa, porque se tivesse sido apurado, quando fosse agora que viesse essa ordem de Brasília para afastar o desembargador e conduzido coercitivamente até a Polícia Federal para prestar depoimento e tudo, né, a OAB já teria, não, nós já cumprimos a nossa parte,